primeiro princípio que eu trago para você é a lei do processo. A lei do processo. Liderança se desenvolve diariamente. Isso você precisa entender de cara. Ninguém nasce um líder ou uma líder pronto ou pronta. Essa liderança ela vai sendo aperfeiçoada no dia a dia. É um processo. A imagem que aparece aí para você é a imagem de um luthier, um artesão, um construtor de instrumentos musicais. Um artesão, um profissional como esse ou diversos outros que lidam com esses aspectos da fabricação, eles entendem que há um processo para se chegar ao produto final. Você não deve transpor etapas, porque se assim você fizer, se você transpuser essas etapas e desrespeitar o processo, você pode até chegar a um resultado, mas esse resultado será aquém do ideal, aquém do possível. Quer ver outro exemplo? No processo de gestação, você tem um período para que aquele embrião se desenvolva e se transforme num feto e venha a nascer. Se você atravessa esse processo, se você acaba retirando aquele feto antes do tempo, ele nasce prematuro. E ainda que ele nasça, que ele consiga vingar, como se diz, ele vai precisar de atenção especial, porque saiu antes do tempo. Porque o processo em si não foi todo ele observado, por inúmeras razões. Então, o que eu quero que você entenda, com base nessa primeira lei, há um processo para o desenvolvimento da liderança. Você não nasce líder pronto. Você precisa se desenvolver dia após dia. E aí isso significa o quê? Como esse senhor que a gente está vendo na imagem. Todos os dias da sua vida, você deve acordar com esse desejo de ser o melhor líder possível, a melhor líder possível, independente da sua realidade de trabalho, se você tem uma equipe abaixo de você, não estou falando isso. Primeiro, a liderança da sua própria vida e depois a liderança dos outros. Tranquilo até aqui? Portanto, essa é a primeira lei, a lei do processo, e eu quero que você já guarde aí, tá bom? A segunda lei, o segundo princípio é a lei do respeito. Preste atenção, as pessoas seguem pessoas mais fortes que elas. As pessoas seguem pessoas mais fortes que elas. Não adianta a gente imaginar que vai liderar outras pessoas se nós não investirmos tempo e energia no nosso próprio aperfeiçoamento, no nosso caráter. Obviamente, quando eu falo em força, não me refiro à força física tão somente. Você vê aí 2 lutadores na imagem. Porém, o que eu falo aqui, o que eu quero trazer é a importância de você fortalecer o seu caráter, de você fortalecer quem você é. Porque quando você se fortalece, as pessoas começam a olhar para você, enxergar em você essa força e elas naturalmente vão te seguir. Não existe líder que clame por atenção. Se você está clamando por atenção, você não está liderando. É incompatível. As pessoas elas seguem naturalmente, com base nessas características que a gente está observando. Portanto, se você sente hoje que você precisa aperfeiçoar sua liderança, as pessoas não estão te acompanhando como você gostaria, faça uma autoanálise. Reflita sobre o que você precisa trabalhar, melhorar, para que o seu caráter se fortaleça e as pessoas passem a te seguir. O exemplo, ele arrasta. E mais uma vez eu trago a relação pais e filhos. Não adianta você querer educar seus filhos baseado nas palavras. Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Você precisa conduzir pelo exemplo. Seja primeiro uma pessoa melhor e a partir daí você vai ter uma base de liderança te acompanhando. É fundamental que você entenda isso.